Beleza, comecei. Então, eu tava falando pra vocês que essa aula ia continuar, né? Alguns conceitos de ontem e ia relembrar nas questões. Então, ontem vimos conceitos de substantivo comum, próprios, abstratos, concretos, coletivos. E hoje a gente vai continuar com os substantivos biformes. Pelo próprio nome, biforme, duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Esses substantivos, eles existem na forma feminina e na forma masculina. Essa é a definição. Então, exemplos para vocês: médico e médica, namorado e namorada. Vocês percebem que quando eu quero me referir a um sujeito masculino, eu falo de um jeito, e quando eu quero me referir a um sujeito feminino, eu também falo de uma forma, porque existe essa palavra que nomeia esse sujeito de acordo com o seu gênero. Então, cidadão e cidadão da mesma forma, leão e leoa do mesmo modo. Então, duas formas, por quê? Porque tem a forma masculina e tem a forma feminina da palavra de falar. Irmão, irmã, certo? Solteirão e solteirona, ou seja, diferente do gênero e diferente do sujeito que eu quero me referir, existe essa palavra para masculino e para feminino também, da mesma forma. Os uniformes é o contrário. Se os biformes existem para masculino e para feminino, os uniformes só tem um termo. Somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino. E existe uma subclassificação dentro dos uniformes, que é essa aqui, vocês devem lembrar. Os epicenos, quando eu quero utilizar e quando a palavra apresenta somente um gênero e se refere aos animais, por exemplo, onça e baleia. Você não fala onça, o onça e o onço e a onça. Não, é onça e você já entende que pode ser macho ou fêmea. Agora, quando você quer falar onça macho, onça fêmea, você está especificando qual é o sexo daquele animal. Beleza? O gênero daquele animal. Quando você fala baleia e baleia macho ou baleia fêmea, também da mesma forma. Mas só baleia não nomeia e não descreve se é masculino ou feminino o animal. Então esse é um substantivo uniforme, só tem uma forma de escrever ele. E eles vão sempre nomear animais, eles vão sempre se referir aos animais. Esses são os substantivos uniformes epicenos. Beleza? Por que existe essa classificação? Porque também existe essa outra, ó. Dentro dos uniformes, eles vão se subdividir em três, que são os epicenos, que eu já falei para vocês que eles vão se referir a animais, e só tem uma forma, tanto para chamar animal macho quanto animal fêmea, a baleia, a onça, e você não sabe. Agora, quando quer dizer que é onça macho, você tem que acrescentar onça macho, e quando quer falar fêmea também, da mesma forma, acrescentar que é onça fêmea, porque ele sozinho não especifica, certo? Ele abarca os dois gêneros e não fica claro qual é. Por isso que você vai precisar do adjetivo, de dizer que é macho ou de dizer que é fêmea. O sobrecomum também está dentro dos uniformes, substantivos uniformes. Apenas uma forma, apenas uma palavra para representar os dois gêneros, masculino e feminino. Só que os sobrecomuns eles não vão se referir a animais. Quem se refere aos animais são os epicenos. Os sobrecomuns eles vão se referir às pessoas. Por exemplo, vocês vão lembrar disso e vão entender bem. Criança, você não fala a criança e o criança, você fala criança. E quando quer dizer se é masculino ou feminino, você vai dizer, beleza? E quando você fala cônjuge, você não fala o cônjuge e a cônjuge, é só o cônjuge. Quando você chega no cartório, o juiz vai perguntar quem é seu cônjuge. Se você é do sexo masculino ou feminino, não interessa, a pergunta vai ser a mesma. Beleza? Então ele vai sempre perguntar com essa palavra, e essa palavra só existe uma forma de escrevê-la. E ela vai representar tanto gênero masculino e feminino e se refere à pessoa. Então, testemunha, não existe o testemunha, existe a testemunha. E pode ser testemunha homem e testemunha mulher. Mas não existe a flexão dessa palavra para um outro gênero, para outro sexo. Você só tem uma forma de escrevê-la e ela vai sempre representar masculino e feminino. Para você caracterizar se é masculino ou feminino, você vai precisar de um adjetivo. Se dizer que é testemunha mulher ou testemunha homem.
Beleza? Outro exemplo, vítima. Quando você fala uma pessoa foi vítima, você não fala uma pessoa foi o vítima da situação. A pessoa foi a vítima. Agora, se você quer dizer quem foi a vítima, você especifica se é homem, mulher, adolescente, criança. Se você quer especificar o sexo, o gênero, você tem que utilizar de outros artifícios, porque só a palavra em si não vai te dizer muita coisa. Por quê? Porque é um substantivo uniforme, só existe uma forma de escrever, e ele vai representar tanto masculino quanto feminino. Beleza? E dentro dos uniformes também tem os comum de dois. Comum de dois gêneros vai ser o quê? Eles vão ser os termos que se referem aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio de um artigo. Então, se eu falo a criança, somente a criança, não existe outra forma de falar a criança, não existe o criança, também não existe o cônjuge, a cônjuge, só existe cônjuge, beleza? E testemunha também. Então, se eu falo dessa forma e não tem outra forma de falar, no comum de dois não. Eu tenho como falar de outra forma. Mas a palavra em si só existe de uma maneira. Só existe de uma forma. Se eu quiser especificar se é masculino ou feminino, se eu quero identificar o gênero, eu vou precisar de um artigo. Que são esses aqui, ó. Quando eu falo o dentista e a dentista, eu sei quem é. Quando eu falo o dentista, com certeza é masculino. E quando eu falo a dentista, eu estou me referindo a um sujeito feminino. E o que eu estou utilizando aqui para caracterizar o sujeito, feminino ou masculino, de acordo com o gênero? Esse artigo aqui, ó, o e a. Isso aqui é artigo. Ele está especificando o sujeito. Mas a palavra em si, dentista, ela é comum de dois. Por quê? Porque para eu me referir alguém e para eu saber se o dentista é masculino ou se a dentista é feminina, eu vou precisar desse artigo. Beleza? Então, só existe essa palavra, dentista. Se você falar dentista, você não vai saber quem é, se é homem ou mulher. Ah, eu fui no dentista hoje. Ah, beleza, mas é o dentista ou na dentista? Por isso que você utiliza o artigo, para caracterizar se é seu dentista ou se é o seu dentista. Beleza? Mas a palavra em si aqui, ó, dentista é comum de dois. Ela é comum para dois gêneros. Mas para eu poder identificar qual é o sexo, o gênero aqui, se é masculino ou feminino, eu preciso desse artigo. Então, sempre que vocês precisarem de um artigo para caracterizar um sujeito, esse substantivo que nomeia esse sujeito vai ser um substantivo comum de dois gêneros. Beleza? Porque existe só uma palavra e para eu caracterizar eu precisar desse artigo. Se é o ou a, uma ou umas. E esse artigo aqui, vocês lembram da aula lá, que é artigo definido. Eu sei quem é o dentista. Se aqui tivesse uma dentista ou um dentista, também estaria me referindo ao gênero, mas eu não estaria definindo quem é. Vocês lembram disso, né? Quando é definido, eu conheço o sujeito. Quando é indefinido, se eu falar que eu fui num dentista, talvez vocês não saibam quem é, mas quando eu falo eu fui no meu dentista, vocês já estão ligados que eu estou me referindo a uma pessoa específica, beleza? Outro exemplo, adolescente e o adolescente. A palavra adolescente é só uma, ela não muda, independente de qualquer coisa. Mas para que eu possa me referir a adolescente masculino ou feminino, eu preciso dos artigos. Eu preciso do a para eu querer me referir a uma adolescente feminina. E eu preciso do o para eu me referir a um adolescente masculino. Então, a adolescente e o adolescente fazem parte da categoria que a gente chama de comum de dois gêneros. A palavra é comum para os dois gêneros, mas para que eu possa caracterizar qual é o gênero, eu preciso de um artigo. Se esse artigo vai caracterizar gênero masculino ou feminino, o que diz isso é o contexto. Se eu estou me referindo a adolescente masculino ou feminino. Todo mundo pegou isso aqui? Então não confunda. Comum, sobrecomum, ele não muda. Não existe a criança e o criança, assim como existe o dentista e a dentista. Se existisse a criança e o criança na língua portuguesa, não seria sobrecomum, seria comum de dois gêneros. Entenderam? Não existe a testemunha e o testemunho, só existe a testemunha. Agora, se você quer falar que a testemunha é um homem, aí é outros 500, você vai precisar de outros artifícios. Mas se você falar somente a testemunha, você está caracterizando o sujeito
a partir de um substantivo sobrecomum. Só existe essa forma de escrever, não existe outra. Aí é diferente de dentista. Por mais que a palavra não mude, eu posso mudar com um artigo. Quando eu posso mudar o gênero de uma palavra a partir do uso do artigo, essa palavra é comum de dois. Pegaram isso aqui? Então vamos para a primeira questão. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes, constituída de 3 substantivos dessa espécie, é... Olha, prestem atenção no que ele está se referindo. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Ou seja, existem palavras, o que ele está falando, que só elas só designam as duas coisas. Beleza? E não muda. É isso que ele está falando. Então identifique para mim aí. Quero a resposta de vocês. Letra o quê? D. Também acho que é a D. Então, vou... Alguém mais? Se arrisca? O que a questão está dizendo? Ó, há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar os dois gêneros. Que é o sobrecomum. Que é o sobrecomum. Tem uma palavra que ele pode valer tanto para masculino quanto para feminino. Ele não vai mudar de jeito nenhum. E dentro dos exemplos eu falei para vocês. A criança ou criança não existe. É só criança. A criança. Se é masculino ou feminino, você vai ter que dizer depois no período da frase. A vítima e o vítima também não existe. Só existe a vítima. Uma forma só de falar e ele se refere aos dois gêneros. E o cônjuge e a cônjuge não existe. Só existe o cônjuge. Beleza? A alternativa correta seria a letra D. Mas vamos para a letra A. A criança está correta, é sobrecomum. Só existe uma forma correta, só existe uma forma de escrever. A vítima também está correta. Mas quando eu falo de o selvagem, pode ter o selvagem e a selvagem. E o selvagem aqui também entra como adjetivo e não como substantivo. Beleza? Letra B. A criança está correto. A testemunha também está correto. Só que existe o agente e a agente do IBGE. Então, se existe o agente e existe a agente, se eu posso caracterizar o gênero aqui em masculino e feminino utilizando o quê? O artigo o e o artigo a, essa palavra, esse substantivo, esse nome, é um substantivo o quê? Comum de dois. Tá aqui, ó. O dentista e a dentista, a adolescente e o adolescente. Então, aqui da mesma forma, o agente e a agente. Certo? A vítima, a jovem. Vocês nunca viram falar o jovem? Se existe a jovem e existe o jovem, esse jovem é um substantivo comum de dois. Comum de dois gêneros. Eu posso designar o sexo e o gênero do sujeito a partir dos artigos que eu vou utilizar. Pode ser artigo a ou artigo o. O parente e a parente também da mesma forma, mesma regra para jovem. Eu posso designar, eu posso utilizar o parente e a parente, então é comum de dois, não é sobrecomum. A testemunha está correto, ele só existe essa forma. E pode ser masculino ou feminino. E eu não posso mudar, não posso alterar para o testemunha. A patroa também. Só que quando eu falo o mestre, eu também posso falar a mestre ou a mestra. Certo? Letra D. Por eliminação, se você não soubesse que seria essa letra D, por eliminação você já, de cara, aqui ó, o selvagem e a selvagem, cortava, essa tá errada. O agente e a agente, também cortava, tá errada. O jovem e a jovem, também cortava, tava errado. Ficava em dúvida entre essas duas. Se você não soubesse que o mestre e existe também a mestra, perdão, então você ficaria em dúvida entre essa, a chance de errar, e se fosse dar um chute era só de 50%, ao invés de ser de 20%, a chance de acertar. Certo? Pegou? Todo mundo pegou? Sim ou não? Sim. Então, vamos para mais uma. Os substantivos eles podem ser também divididos quanto ao número. Isso aqui é mais fácil, porque número
você só pode falar de uma pessoa ou de várias. Quando eu vou falar só de uma pessoa, de um objeto, de uma coisa qualquer, eu uso o singular. Quando eu vou falar de mais de um, eu uso o plural. Então isso aqui não tem muito mistério. Vocês percebem que quando eu falo a cama e o homem, eu estou me referindo a um objeto ou a um sujeito, a uma só pessoa. Quando eu falo camas e homens, existe mais de uma cama e existe mais de um homem. Mulheres, crianças, todas são no plural e esse substantivo eles vão mudar de acordo com essas regras. Quando eu utilizar uma só pessoa, vai ficar no singular. Quando eu utilizar mais de um objeto ou mais de uma pessoa, vai para o plural, não tem segredo, certo? Isso aqui é fácil. O grau também é muito fácil. Então vocês percebem que os substantivos não tem nada demais aqui. É só pegar aqueles conceitos de comum, sobrecomum, e comum de dois, que pode ser os que mais confundem vocês, mas o resto, todos são autoexplicativos. O simples, o composto, o coletivo, o comum, todos eles são autoexplicativos, já carregam no nome o seu conceito. E outra forma de os substantivos se apresentarem é quanto ao grau. Eles podem estar e ser classificados em aumentativo e diminutivo. Aumentativo, eu vou indicar quando o quê? O substantivo vai indicar quando tiver de que forma? Quando ele estiver representando um aumento de volume, do tamanho de algum ser ou de algum objeto, de alguma coisa. Então ele vai se dividir em quê? Em analítico e sintético. Vocês vão perceber que essas frases e essa palavra analítico e sintético, por mais que soem que é uma coisa difícil de entender, não tem nada demais. Porque percebam o seguinte, quando eu falo que um substantivo está no aumentativo e na sua forma analítica ou sintética, eu estou falando com relação à forma como ele está escrito. Quando eu falo menino grande e quando eu falo meninão, existem duas diferenças aqui. Quando eu falo meninão, é como se eu tivesse arrumado uma forma de condensar essa palavra, deixar ela pequena. E quando eu quero me referir a uma pessoa, um menino grande, é como se eu não tivesse o trabalho de juntar essas duas e achar um sinônimo para elas, para que tornasse essa palavra menor. Então percebam, é como se eu tivesse dividido e cortado essa palavra aqui ao meio, certo? Por isso que é analítico. Associa analítico com análise, como de quebra, assim, de separação dessa palavra menor. E sintético como algo sintetizado. Vem daqui a palavra, ó. Sintético, porque vocês sintetizaram um conceito que poderia ser formado por duas palavras. Quais são essas duas palavras? É o menino, que é um substantivo, e grande, que é o adjetivo. Tá aqui, ó, acompanhado de adjetivo. Quando você fala menino grande, você usa menino, que é substantivo, e grande para caracterizar ele. Se fosse feio, da mesma forma. Menino pequeno também. E aí já ia para o diminutivo. Mas vamos continuar aqui no aumentativo. Quando eu falo casarão, eu estou utilizando o quê? Uma forma sintética de dizer que essa casa é grande. Agora, quando eu falo simplesmente casa grande, eu estou utilizando uma forma analítica, porque existe o nome casa e o adjetivo grande. Eu estou adjetivando aquela casa para dizer que ela é grande. Mas quando eu utilizo apenas casarão, eu estou utilizando um substantivo, que é casa, e acrescentando um sufixo que indica um aumento dela, certo? Então, casarão e casa grande são formas diferentes de um substantivo no seu modo aumentativo. E nesses casos seria diferente em que uma forma estaria na forma analítica, outra na sintética. Alguém tem dúvida sobre analítico e sintética? Sintética, vocês vão ver sempre quando uma palavra estiver pequena, mas ela tiver um sufixo diferente. Então, ele pegou menino e acrescentou o ão e virou meninão. Então, o sufixo aqui é esse acréscimo final na palavra, não tem nada demais. E quando ele fala menino grande, ele apenas utilizou um adjetivo para caracterizar que esse menino é grande. Entenderam? Essa é a forma analítica. É como se vocês quebrassem isso aqui, esse conceito de meninão,
De rapagão, por exemplo, para dizer um rapaz grande. De narigão, para dizer nariz grande. Narigão seria o quê? Sintético. E nariz grande seria analítico. Certo? Carrão seria sintético e carro grande seria analítico. Vocês estão caracterizando um objeto e aumentando de intensidade naquilo que vocês querem chamar, e por isso é aumentativo, grau é aumentativo, e vocês estão utilizando forma diferente de falar isso. Quando você utiliza uma palavra sintética, sintetizada, é aumentativo sintético. Quando vocês utilizam um adjetivo para caracterizar, é a forma analítica no aumentativo. Pegaram? Então, no diminutivo, vai ser a mesma coisa. Certo? Diminutivo vai ser quando eu quero diminuir uma coisa. Mesma coisa, só que quando eu quero diminuir o conceito de alguma coisa, de alguém, certo? Então, a forma analítica seria parecida com o aumentativo. Quando eu quero falar que um menino é pequeno, eu falo menino pequeno. Eu estou utilizando o substantivo menino com o adjetivo pequeno e caracterizo ele, certo? E quando eu pego a forma sintética, eu estou utilizando apenas uma palavra. Eu peguei esse substantivo e acresci nele um sufixo que indica diminuição, um indicador de diminuição. Então, menininho é a forma sintética diminutiva de menino. E menino pequeno é a forma analítica diminutiva do substantivo menino. Certo? Casinha seria sintética do diminutivo de casa. Casa pequena seria a forma analítica do diminutivo de casa. Entenderam isso aqui? Carrinho também da mesma forma. Carrinho seria sintético. Estou utilizando apenas uma palavra e acresci dela um inho, que indica uma diminuição do conceito, como se fosse uma redução, certo? Daquilo que você quer dizer. E quando você apenas pega a palavra carro e diz carro pequeno, é a forma analítica. Certo? Então, questões. A gente só aprende com questão. Classifique os substantivos em destaques nas orações abaixo. E aí, isso aqui é para caracterizar. Esta é minha flor favorita. Flor é um substantivo o quê? Comum. Pode ser também... Olha, um substantivo ele pode ter várias classes, tá? Um substantivo ele pode ser... É primitivo. Pode ser primitivo, pode ser comum também. Certo? É primitivo. Ele é comum e primitivo aqui. A flor é comum, primitiva e concreta, porque também existe. Tu pode pegar na flor. Entenderam? Uhum. É comum porque você nomeia um objeto comum. É concreto porque você pode pegar, porque você pode ver. E também é primitivo porque a partir dela pode surgir outras palavras, como floricultura, floresta e assim por diante. Entenderam? A B é própria, a letra B. Dom Casmurro é um romance. Então, assim, Dom Casmurro, como é um romance e é uma obra literária, é substantivo próprio. Esse aqui só é substantivo próprio, não é mais nada. Letra C. A honestidade é essencial nas relações humanas. O que é isso aqui? Abstrato? Não, abstrato não. Tu pega na honestidade, tu vê a honestidade. É um substantivo abstrato. Honestidade é um processo de abstração nossa. Você pode considerar alguém honesto ou não, de acordo com as suas atitudes. Então, honestidade, amor, felicidade, paz, qualquer outro sentimento ou algo que vem da abstração vai ser abstrato. Então, honestidade é abstrato e pronto. Não pode ser outra coisa. Letra D. O cardume migrava para a desova. O cardume é o quê? Coletivo. É um cardume de peixes, certo? É um coletivo de peixes.
E o ferreiro ensinava-lhe o ofício. Próprio. Próprio por quê? Aqui o ferreiro ele está se referindo a uma profissão qualquer. Então é comum, o ferreiro é comum, não é próprio, não é o nome de alguém. Ele não está falando o nome do ferreiro, ele só falou que o ferreiro é a profissão dele. Ele não falou o ferreiro Francisco, Francisco seria próprio, agora o ferreiro é comum, é um substantivo comum. Se aqui ele fosse perguntar para vocês a questão, indique a única alternativa em que existe o conceito de substantivo abstrato. Seria a letra C, que é honestidade. A única alternativa em que indique o substantivo próprio seria a letra B, porque é Dom Casmurro. Obra literária, nome de pessoas, nome de lugares, são substantivos próprios. Certo? Deixa eu ver aqui. A única alternativa em que mostra o conceito de substantivo coletivo seria cardume, se fosse boiada, se fosse borricada, se fosse outro substantivo coletivo daquela lista que eu mandei para vocês, também seria a resposta dessa pergunta, certo? Mais um aí. Letra E. Mais alguém? Não, a letra C, pra mim, a letra C. Eu acho que a letra E. Em dúvida entre a B, não, a C e a E. É a letra C, viu? Eu acho. E aí? Cadê o Bruno? Tá aí na chamada? Responde aí, Bruno. Tô olhando aqui. Isso aí tem uma pegadinha gostosa que eu justamente para pegar vocês, eu trouxe isso aí. Pô, eu tô em dúvida da porra aqui só. Eu tô achando que a letra E. Ou a letra É a C. letra E mesmo, a letra É E. o alface, né? O alface. Eu tô em dúvida nessas duas palavras aí, champanhe e calma. Acho que a letra E mesmo. Mais alguém? Alface não existe, não. Letra E. Ele quer o substantivo de gênero masculino. Pois é, todos. Mas o alface não é masculino, pode ser uma coisa masculina. Sei lá. O alface. Não pode ser a alface. E aí? Eita, essa aqui eu gostei. Ah, não, é a letra E mesmo, a letra E. Bora, quem mais? Vai, Henrique. Letra E. Beleza. Caíram Letra todos C. na casca de banana. Assinala a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Letra B, Mike. Masculino, não interessa. Você já marcou no gabarito e errou a questão. Letra B, mas como falou. Letra A, fantasma ou fantasma, tá correto. A assombração é feminino e o profeta é masculino, também pode ser feminino. Uhum. Sei lá. É biforme aqui. Esse aqui é biforme. Tem tanto no masculino quanto no feminino.
Quer dizer, biforme não. Biforme é quando tem apenas uma palavra que indica os dois, né? Uhum. Ele é sobrecomum. Esse aqui, ó, profeta. Letra B. O profeta, o fantasma e o telefonema. Por que vocês disseram que o profeta é feminino? Não, porque podia ser por dois. A profeta, o profeta, mas é a letra B mesmo. É porque a profeta, tem gente que chama, mas é incorreto, tá? Eu sei. Quando você quer falar o profeta ou a profeta, você tem que utilizar o, o artigo e tem que caracterizar. Eclipse, o eclipse, o alface e o... Aqui é campanha, eu acho. Isso aqui é a campanha. Foi um erro. Também não. Eu pensei que era champanhe. E também seria errado. O champanhe é correto. Quer dizer, seria correto. Ele estaria errado da mesma forma. Seria correto também. Porque a champanhe é feminino. Não é o champanhe, é a champanhe. E letra D. O mascote, a assombração feminina e a grama também. Por que letra E tá errada? Porque não é o cal, é a cal. O cal é o que vocês chamam. O que a língua portuguesa considera é que é a cal. O jacaré e o alface. Pegadinha pra vocês, todo mundo caiu aqui, ó. A cal é a forma correta de escrever. Então, cal não é feminino, certo? Ou não é masculino. Esse aqui tá correta. Letra B, vocês passaram por cima disso aqui e foram rápidos demais. Rápidos demais. Certo? Mais uma aí. Casebre é o quê? Que diabo é casebre? É casa, né? Não? É. Casebre. É a letra B, girassol. Letra A, não. É comum, é casa. Casa é comum, é letra A. Não, casa é primitivo, pode ser também. E casebre de casa pode ser, como é? Esqueci o nome. Derivado. Derivado, é. Ó, casebre, ele quer um substantivo que seja comum a tudo isso aí, ó. Que ele seja comum, simples, concreto e primitivo. Falei pra vocês que um substantivo pode ser tudo isso aí. E nessa questão tem mais uma pegadinha. Por quê? E vocês estão respondendo justamente a pegadinha. Porque, ó, substantivo comum é só uma palavra. Ou substantivo comum é para uma coisa qualquer. Certo? Então, casa, casebre pode ser comum, mas também pode ser concreto. E pode ser simples, porque é um só radical, é só uma palavra que caracteriza ele. Casebre é comum, beleza. Uma designação de uma coisa qualquer. É simples? Sim, porque só tem um radical, é só uma palavra. É concreto? Sim, porque você pode ver, pegar e existe. E primitivo? Não é. Por quê? Porque ele é derivado de casa. Certo? Girassol, por que tá errado? Porque é comum? Sim. Você designa girassol porque é uma coisa comum, é uma coisa qualquer. É simples? Aí que tá. Porque girassol é a junção de gira com sol. E antes, na língua portuguesa, ele era até separado com hífen. De acordo com o novo acordo ortográfico que veio se juntar. Certo? E girassol não é simples. É uma palavra composta. Ah, mas não tem hífen. Tu disse que as compostas eram todas formadas por hífen. Quem disse que as compostas são todas formadas por hífen? Elas são juntas também, assim como autoestima. Paraquedas também. Certo? Então vocês têm que se ligar. Uma palavra tem que ser formada, se ela for simples, ela é só uma radical, é só uma palavra só. Não tem junção com outra. Quando tem junção com outra,
guarda-chuva, paraquedas, se for ou não apresentada pelo hífen, vocês têm que se ligar. Então, girassol é a pegadinha que vocês caíram aqui, certo? Não é simples, mas é concreta e também é primitiva, porque você juntar uma outra derivou de duas. Também não é primitiva, porque ela é originada da formação de duas palavras diferentes, que é gira e sol. Vamos ver se Helena é. Helena é um substantivo comum? Não é. É ou não é? Não. É primitivo, é próprio, certo? É simples, é porque só tem uma palavra. É concreto, sim, porque pode existir essa pessoa. E é primitivo? Pode ser que seja ou não seja, mas errou bem aqui ao considerar que é comum, certo? É próprio. Nome de pessoas é nome próprio. Honestidade, abstrato, então não tem nenhum aqui que considere como abstrato. Eu já cortava. E menina é a resposta, porque é comum, é simples, só tem um radical, não é formado por duas palavras ou mais. É concreto porque existe, certo? E é primitivo. Por que é primitivo? Porque existe menininha, meninão, Ah, rapaz. certo? Pegaram ou não? É, pegadinha do povo. Passar para outra. Letra C. Faz alguém, vai diferente, vai em outra. Tá em dúvida? Letra C. Então, vou lá. Na passagem do parágrafo, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar. O substantivo empregado no diminutivo contribui para expressar a ideia de que, como ele falou canteirinho no nosso canteirinho vulgar, ele está querendo dizer que era um canteirinho simples, humilde. Então seria a letra C a resposta. Vocês viram o quê? Canteirinho seria o quê? Mas tu tá gravando, tá? Não. Seria sintático. Tô sim, gravando. Ah, beleza. Ó, canteirinho, né, diminutivo? É. Ele usou inho. Ele é o quê? Sintático. Sintético. Sintético. Por que ele é sintético? Porque ele não usou o canteiro pequeno. Se ele tivesse utilizado canteiro pequeno, seria analítico. Se ele tivesse falado canteirão, seria também sintético, só que do aumentativo. Se ele tivesse falado canteiro grande, seria analítico, mas também do aumentativo. Certo? Estamos pegando. Vamos para mais uma. Dois, um. Aham. Ixi, ele tá fácil. E aí? Todo mundo assim? 2, 1? É. Beleza. Quando ele fala, ó, minha aliança de casamento é de ouro, ele está falando do objeto. O objeto existe, é concreto. Agora, quando ele fala, o crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial, nova aliança ele está falando de quê? De acordo. Como ele entende um acordo, uma ligação entre os países, e chama isso de aliança, isso é abstrato. Certo? Não tem dúvida aqui. Mais uma.
Essa aqui que é fácil. Porque ele quer um substantivo comum. E em todas as outras, além da A, ele coloca o quê? Nome próprio. Substantivo próprios. Brasil, Araguaína, Paraná, Rede Globo. Certo? Bola pode ser uma bola qualquer, então é comum. Nesse. Espanha. Aí alguém pode dizer, ah, mas vassoura tá com letra maiúscula, então é próprio. Minha amiga, é vassoura qualquer. Todos estão. Todos estão, todos são próprios? Não, certo? Caneta, Espanha, tijolo, ilha. O único que é próprio aqui é a letra C, Espanha. Fácil, né? Pode estar assim na prova de IBGE, não subestime. Acha que é fácil, mas quando você pergunta para alguém que não estudou isso aqui, ele se perde muito fácil. Certo? Pode se perder em ilha. Porque acha que São Luís é uma ilha. E não, ilha em São Luís se escreve com maiúscula. Agora, se ele falasse a ilha de São Luís, é diferente, seria próprio. Letra E. Ó, ideia, amor, raiva, saudade, são todos o quê? Abstrato. Abstratos. Sentimento é aquilo que a pessoa pensa, é o que ela imagina, raciocina, então é abstrato. O único concreto aqui seria Cadeira. cadeira. Beleza? Mais uma aí. C. C. Faca seria o quê? Primitivo. Lápis. Primitivo. Me dê um exemplo aí de derivado Lapiseira. de faca. Faqueiro. Facão. Facão. Aí alguém vai dizer cutelo. Não, cutelo não é derivado de faca, não. Letra C. Porteiro, derivado de quê? Porta. De porta. Porta. E D. Deu uma É derivada aí de primitivo. arma. É armadura. Armário. Hum. A história dos armários é da guerra, sabia? Os armários é onde os caras utilizavam as armas. Guardavam. Letra E. Roupa. Primitivo. Qual é o derivado de roupa? Roupeiro. Roupeiro. Roupão, né? É. Pronto. Matamos aquela ali. Letra B daí. Rebanho. Todo mundo vai em rebanho? É a certa, né? Tá Certo. certo. Ó, letra A. Boi. Seria o quê? Comum, né? É. E também poderia ser primitivo, porque existe boiada que pode derivar dele. Rebanho é coletivo de animais, de gado, etc. Queijo é primitivo, tem a. Vem o quê? Derivado de quê mesmo? Deixa eu ver. Queijo. Requeijão. Teclado seria o quê? Comum, né? É um objeto qualquer. Egito Próprio. também é comum e próprio e primitivo. Egípcio. Essa daí. Entendi, foi porra.
O verbo destacado é esse aqui que ele tá falando. Verbo ter. Sim, ele não quer saber o verbo, não. Letra E. Acho que é a letra E. Vamos lá. É Alguém tem B. resposta? B. Letra E. Quem foi que foi de B? Eu. Quem mais vai de B, de C, de D? O de E. Beleza, vamos responder. Observe o verbo destacado no fragmento. Os deslocamentos humanos ou processos migratórios ambientais têm ganhado uma atenção especial. Assinala a alternativa que indica o mesmo parâmetro utilizado para acentuação, ou seja, ele quer saber a mesma regra em que você utiliza para acentuar uma palavra de acordo com essa aqui. Eles têm, né? Ó, os deslocamentos têm ganhado uma atenção, ou seja, não é plural? Então vai o chapeuzinho no E. Lembra da acentuação lá? É aula aqui de acentuação. Ah, Mike, mas a gente está em aula de substantivo, não interessa. Eu falei para vocês que eu ia trazer questões sempre dos assuntos que a gente já viu. Se fosse só o deslocamento humano se fosse só o deslocamento humano e não tivesse esses processos aqui migratórios, o verbo ia ir para o singular, porque é só uma pessoa. Como tem plural aqui, tem que ir a acentuação. Aí vocês lembram também da outra regra lá, quando era antigamente, era vem e vem. De ver. Vem e vem. Não levava acento. Levava acento, na verdade, quando tinha dois E junto. O voo também levava dois E. Lembra daquelas regras? É isso aqui que ele está falando. Então aqui, ó. A caixa contém material frágil, por isso cuidado. A caixa contém, tá correto. Aqui, ó. Contém, tá no singular. Mas esse aqui não recebe acentuação por esse mesmo princípio. Esse aqui recebe acentuação dessa forma porque está no plural. Existem dois sujeitos aqui, ó, o deslocamento humano e os processos migratórios. Por isso que ele foi aqui acentuado porque está no plural. E esse aqui foi acentuado porque está no singular. Se fosse contém com acentozinho e chapéuzinho no E, seria pelo mesmo princípio, mas não. Os alunos vêm de bairros diferentes, ou seja, como os alunos é plural, tem que ir com acento circunflexo no E. Essa é a regra e essa é a resposta, porque está obedecendo ao mesmo princípio desse aqui. Está acentuado porque os sujeitos são plurais, tem mais de um sujeito na frase. Se fosse somente o aluno vem de bairros diferentes, não tinha esse E então, acentuado dessa forma e também não tinha nenhum outro acento. Como são eles, plural, recebe acentuação. Lembrem da aula de acentuação. Letra C. Ele não pôde vir. Não existe mais esse pôde. Existia antigamente. Para diferenciar o pôde do pode. Certo? Mas hoje em dia não existe mais esse acento. Cortava a questão aqui, ó. Alternativa. Letra D. Manuais de instrução têm letras pequenas. Não existe nesse tem com E, quer dizer, existe o tem só com E, acentuado. Se fosse só um E acentuado aqui, com chapeuzinho, estava correto. Mas como existe esse outro E aqui, tá tem, não existe isso na língua portuguesa. Agora, como é manuais de instrução, como seria mais de um manual, aqui tá no plural, estaria correto se tivesse acentuado dessa mesma forma aqui, ó. Mas não tá, porque existe esse tem. Letra E. Não lê antes de assinar, assim faz o comprador apressado. Esse aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque esse aqui é a conjugação do verbo no singular. E esse aqui é a conjugação do verbo no plural. Entenderam? Ah, parece uma questão fácil, mas não é tão fácil assim. Vocês têm que entender onde está o sujeito e quantos são os sujeitos da frase para dizer que esse verbo tem que ir para o plural ou para o singular. Se fosse somente o deslocamento humano, aqui não existia esse verbo aqui e esse acento no E da forma que está. Não teria acento nenhum.
Mas como tá no plural, tem que ter acento. Por exemplo, você fala eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, como são eles, é mais de uma pessoa, tem que ter esse acento. Quando você fala ele tem dinheiro, não precisa desse acento. É só o tem, normal, sem acento. Quando você fala o aluno vem de bairro diferente, você não precisa desse acento. Mas como são os alunos, tem que ter esse acento para diferenciar do vem de singular. Certo? A questão seria a letra B. Mais uma aqui boa para vocês. A palavra destacada é socioeconômicos, né, Mike? Esqueci aqui, peraí. Acho que é a letra B. Autoestima. Vamos lá. Isso aqui é para vocês lembrarem das aulas anteriores. Falei para vocês, né? Do uso Que ela do foi hífen. mudada, né? Com a nova regra, autoestima. Ó, no trecho, o que antes era praticamente acreditado a questões estritamente socioeconômicas, hoje já tem uma análise mais aprofundada. A forma destacada está grafada corretamente com uma palavra a seguir. Ultrassom é com 2 S, lembram? Sim. Micro-ondas tem a separação entre os dois O, lembram? Uhum. Super-homem tem também a separação com o hífen entre o super e o homem, lembram? E antessala tem também mais um S. E não tem hífen. Então, a única correta aqui seria autoestima. Que é uma regra para vocês nunca errarem. Sempre que você tiver uma palavra em que ela tem 2 letras e essas letras não são iguais e você quer juntar palavras, por exemplo, auto e estima, como elas são diferentes, você pode juntar e ela não vai com hífen. Agora, quando você tem uma palavra como micro-ondas e tem 2 O, você tem que separar um O do outro. Aqui, por que juntou? Porque são O e E, é diferente. Então, você pode juntar. Como é micro-ondas, você não pode juntar esses 2 O pelo novo acordo. Ultrassom, como tem uma vogal junta com um S, você pode acrescentar mais um S e tirar esse hífen. Pegaram isso aqui? Paraquedas. Por que é separado e por que é junto? Paraquedas é junto ou separado? É separado. E aí? É separado, né? Não, é junto. Sei lá, lembro mais não, você peixe. Já vi elas junto e separado. Com base nessa regra, vocês matariam, ó, qualquer uma dessas aqui, ó, pelo mesmo princípio de paraquedas. Se você pode juntar uma vogal com a outra, não interessa. Se é uma vogal com a consoante, você pode juntar e acrescentar mais um S aqui, que a palavra vai e soma esse hífen. Como é 2 vogais juntas aqui, ó, e são diferentes, você pode juntar a palavra e formar só uma. Essa palavra, depois de junta, ela deixa de ser composta? Não, ela continua sendo composta. O hífen não é obrigado para considerar uma palavra composta. Ultrassom é uma palavra composta ou é simples? É composta. Quando ela está junto com 2 S, também é composta, porque é ultra com som. Micro-ondas da mesma forma. Super-homem também, que é separado com hífen aqui. Certo? Paraquedas é junto, viu? Porque você vai juntar paraqué. O A com o Q pode ser juntado. E perder o hífen. Vamos lá? Para mais essa aí. Tijolo. Tijolo. Isso aí tá dada.
Essa é dada, né? Pode estar lá na prova de vocês também. Qual das alternativas apresenta um substantivo simples? Girassol não é simples, é composto. Porta-retrato também não. Certo? Guarda-sol, para-brisa, todos são compostos. Deixa eu só tirar uma dúvida bem aqui. Ó. Tem mais um aqui. Mostrou pra vocês? Acho que não. Acabou. Justamente. Matamos fácil essas daqui, né? Eu tava só querendo tirar uma dúvida. Mas morreu. Interrompi.